Hoje estudaremos no Bíblia em Poesia o capítulo 12 do livro de Mateus. Este é um capítulo grande, de fato, e bastante extenso, mas que apresenta muitas lições e nos aguça o entendimento. Jesus passou numa plantação, seus discípulos, conforme estavam, eles pegaram algumas espigas com as quais se alimentavam. E os fariseus, vendo aquilo, duramente os criticavam. E logo depois encontrou na sinagoga um homem com a mão atrofiada. Para ter com que o acusar, começava a lhe indagar se ele curaria no dia sagrado. Jesus debateu aos acusadores usando as escrituras, a verdade, expressando suas referências para abrir-lhes a consciência e mostrar a sua autoridade. O sábado é um dia de fazer o bem. É dia de mostrar às pessoas o amor. Foi feito por causa do homem e ele é dia do Senhor. Por essa razão, houve cura e desta forma Jesus o libertou. O ódio por Jesus era tanto que o intentaram matar. E Jesus, sabendo disso, resolveu se retirar. Muitos o seguiam e eram curados, conforme Isaías escrito está. Levaram até Jesus o endemoniado, que também era cego e mudo. Ao ser curado, passou a ver e falar. Os fariseus voltaram a criticar, dizendo que aquilo era um absurdo. Disseram que pelo poder dos demônios Jesus o expulsara. Jesus disso teve conhecimento e pôde ler os seus pensamentos, e sua resposta foi muito clara. Ele disse: toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se eu expulso por Beelzebul, então seus filhos por quem expulsará? Mas se eu expulso pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegado está. Quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Todo pecado contra mim será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, porque essa é uma terrível falha. Uma árvore conhecida se dá fruto bom ou mau. A boca fala do que está cheio o coração. E dessa maneira vocês, então, não falam coisas boas porque vocês são maus. É por suas próprias palavras que vocês poderão ser justificados. E também por suas palavras que vocês serão condenados. Os fariseus o replicaram, pedindo-lhe algum sinal. Mas Jesus respondeu: como podem? Vocês são maus. Por 3 dias e 3 noites Jonas no ventre do peixe ficou, assim como o Filho do Homem será, porque no coração da terra ficará. Foi isso que Jesus afirmou. Pois os homens de Nínive se arrependeram com Jonas ao ouvir sua pregação. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Contra você se levantará aquela geração, assim como a rainha do sul, naquela época de Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, por lugares áridos ele vai procurando. Resolve então voltar à antiga morada, com outros 7 o acompanhando. E se encontra a casa limpa e varrida, dessa forma ele vai a casa ocupando. E o último estado deste homem é muito pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração que não tem Deus no coração e nem tem Deus como verdadeiro. A seguir, a sua mãe e seus irmãos chegaram, queriam lhe falar. Alguém dentre a multidão foi para Jesus para o chamar, mas ele disse: a minha família é quem é vontade do meu Pai realizar. Nesse capítulo nós vimos que não adianta querer fazer, enxergar alguém a verdade quando este não quiser ver. Mas só vai aprender de Jesus aquele que quiser aprender. De blasfemar contra o Espírito Santo, você não deve nunca correr o perigo. Não rejeite seu chamado, mas esteja sempre andando ao lado, porque Deus hoje quer estar contigo. Eu desejo que você seja reavivado por essa palavra e que você viva em paz. E nós nos encontraremos amanhã.